Bom, com a expectativa de como será o texto final da reforma tributária e nas vésperas da conclusão da votação no Senado, nós vamos conversar com o CEO da Acertif, especialista em negócios, José Guilherme Sabino, para entender o que pode mudar para empresas nessa fase de transição. Bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Bom dia. É um prazer estar aqui na Jovem Pan. No que é que o senhor diria que nós temos de ficar de olho nessa reta final de aprovação da reforma tributária agora no Congresso Nacional? Rafael, primeiro acho que as empresas têm que ficar atentas às novas modificações que vão ser aprovadas agora na regulamentação pelo Senado. Que a reforma tributária ela vem para simplificar, né, toda a sistemática de arrecadação. Então, as empresas elas têm que ficar atentas à sua operação total dela, desde a compra de insumos até seu preço final de venda. Então, as empresas hoje elas têm que começar a fazer um estudo detalhado do impacto da reforma tributária, porque hoje a nossa legislação é uma complexidade grande, né? É um manicômio tributário que a gente chama aqui internamente, né? Então, as empresas hoje elas têm que se preparar para a reforma tributária, que ela vem simplificar, mas o período de transição dela vai ser doloroso para as empresas. Pergunto sobre as mudanças mesmo. O que vai beneficiar as empresas e os contribuintes? Quais essas principais mudanças que trazem esses benefícios? Elisângela, bom dia. Primeiro, a simplificação, né? Hoje, para as empresas cumprirem todas as obrigações tributárias, elas precisam de um departamento muito grande, colaboradores, horas e horas para cumprir essas obrigações acessórias. A reforma tributária, ela vem para simplificar o sistema de arrecadação, né? Com a simplificação, as empresas elas vão poder ter maior investimento, geração maior de PIB, de caixa e etc. Então, o impacto da reforma nas empresas vai ser gigantesco, tanto nas empresas quanto no consumidor. Por quê? A reforma ela não vai ter mais benefícios depois da implementação da fase da transição toda da reforma, né? Então, todos esses benefícios de importação, isso não vai ter mais. Então, as empresas vão ter que começar a analisar aonde é o seu mercado consumidor, né? Então, tem empresas hoje que importam por um estado e vendem em outro estado. Então, toda essa logística de distribuição, toda essa matemática de formação de preço, necessidade de caixa, vai ter que ser estudado. Então, o impacto, alguns setores vão ter aumento de carga tributária, outros setores vão ter diminuição de carga tributária. Porém, todos os setores vão continuar pagando tributos. Diogo da Luz. Prazer falar consigo. Quando Bernardo Api criou esse modelo de reforma tributária, ele considerava que estados e municípios pudessem competir entre si, reduzindo ou mesmo aumentando as suas alíquotas, de tal maneira que o imposto seria simplificado, como está sendo, mas poderia um estado cobrar menos, o município cobrar menos, ter mais eficiência e assim atrair mais empresas e pessoas para morar. O senhor vê alguma possibilidade desse modelo voltar a fazer parte da reforma? Pode voltar, Diogo. Bom dia, Diogo. Pode voltar a fazer parte da reforma, porque os municípios, os estados, eles vão ter uma maleabilidade também, de uma flexibilidade de movimentar essa margem de imposto, né, com o comitê gestor, né? Então, isso pode voltar, né? A nossa leitura, a longo prazo, a reforma tributária vai ter um impacto igual à implementação do Plano Real, vai trazer uma maior estabilidade tributária no país depois da transição, né? Vai trazer uma maior segurança jurídica, né? Porém, nessa fase de transição, nós enxergamos que vão ter que ter ajustes legislativos no meio do caminho, né? Porque hoje está tudo no papel. Na hora que isso entrar em implementação, vai ter que ter ajustes legislativos, porque vai ter que ter uma equidade entre município, estado, arrecadação federal. Quer dizer, o limite, né, vai ser a priori 28%, né? Então, assim, isso vai voltar a ter uma discussão entre como atrair empresas, como gerar mais emprego. Mas o mais importante, como o imposto vai ser recolhido no destino, os municípios, os estados vão ter que
oferecer uma melhor infraestrutura para as empresas. Então, tem esse impacto também no poder público. Dorso? Bom dia, José Guilherme, alegria recebê-lo aqui na programação da Jovem Pan. Bom dia, Dorso. Eu verifiquei algumas críticas à reforma dizendo que, no final, o tributo seria ainda muito elevado, que não haveria redução de preço na ponta, né, na prateleira. Isso procede ou não? Ao final, a reforma tributária fará com que tenhamos a diminuição do valor na prateleira para o consumidor final? Pode aumentar, tá, Luiz? Bom dia. Pode aumentar, os preços podem aumentar. Por isso que o estudo da toda a cadeia de produção é importante para a empresa, porque as empresas, dependendo aonde ela comprar, de quem ela comprar, porque a lógica da reforma tributária é você se creditar de todos os tributos na cadeia, né? Geração de crédito na cadeia. Então, dependendo do produto, se ele não for exceção, ele pode ter um aumento tanto do produto quanto do serviço. Então, hoje, há uma expectativa de um aumento de produto na ponta, né, e alguns serviços diminuírem na ponta. Porém, ainda não está claro como vai ser esse impacto. Quero agradecer ao especialista em negócios, CEO da Certif, José Guilherme Sabino. Muito obrigado e bom sábado. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado.